Olá, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas ao SBT Brasil, que começa agora aqui pelo SBT, o seu principal jornal das noites de notícias. Tá precisando daquelas notícias que você mais precisa? Então vamos lá com muita notícia, porque tem muita notícia pela frente. A gente começa falando sobre que a promotoria de Atlanta, dos Estados Unidos, indicou um policial que matou um homem negro com um tiro nas costas durante uma abordagem. A decisão gerou revolta entre os agentes de segurança pública, que decidiram cruzar os braços. Vamos ver na reportagem. Os manifestantes tomaram as ruas de Atlanta à noite, logo depois que a justiça definiu as acusações contra o policial Garrett Rolfe. Ele irá responder por 11 crimes, entre eles agressão, desvio de conduta e homicídio culposo. O agente pode ser condenado à prisão perpétua ou até mesmo à pena de morte. Isso não é celebração ou vitória, porque aquilo nunca deveria ter acontecido, disse o advogado da família ao se referir a esta ação policial. No dia 11 de junho, Garrett Rolfe e um outro policial foram chamados ao estacionamento de um restaurante, porque, segundo as reclamações, Richard Brooks, o homem que aparece sendo abordado, estava dormindo no veículo, bloqueando os carros que retiravam os pedidos. Os policiais identificaram que Brooks estava bêbado e deram ordem de prisão. O homem reagiu, retirou do policial uma arma que dispara choques e, ao tentar fugir, foi atingido por 2 tiros nas costas. Logo depois do anúncio das acusações contra o policial, vários colegas do Departamento de Polícia de Atlanta reagiram em forma de protesto e não foram trabalhar. Em entrevista por telefone à TV americana Fox News, Donald Trump disse que o caso é terrível, mas que uma pessoa não deve reagir à prisão. A situação estava fora de controle. Hoje recebi um relatório e os advogados dos policiais afirmam que eles ouviram um barulho como um tiro e reagiram. Isso é algo que deve ser levado em conta, disse o presidente americano. Nos Estados Unidos, os protestos contra o racismo e a violência policial, que começaram depois da morte de George Floyd, entraram hoje no 22º dia. Em Nova York, o governo local criou mais uma lei em resposta às manifestações. As câmeras que são acopladas nos uniformes dos agentes de segurança pública, que já são usadas pela Polícia Municipal, agora serão obrigatórias em todo o estado. Aqui na cidade de Nova York, o prefeito Bill de Blasio determinou um prazo máximo de até 30 dias para que as imagens destes equipamentos se tornem públicas. Em Denver, no estado do Colorado, a câmera acoplada ao corpo do policial gravou o momento em que um homem negro foi abordado na saída de uma loja. Recebemos uma denúncia de que você está armado, disse o policial. O homem chegou a ser algemado, mas foi liberado em seguida, depois que os agentes descobriram que a denúncia era falsa. O policial pediu desculpas ao homem e disse que estava apenas cumprindo a sua obrigação. Olha, gente, o tratamento para combater o novo coronavírus em pacientes graves provocam reações que afetam vários órgãos pelo corpo. Entre eles, o sistema que filtra o sangue. Por isso, quase a metade das pessoas que precisam ser entubadas também tem que fazer hemodiálise. Vamos ver na reportagem. Falamos em Covid-19 e logo pensamos nos problemas pulmonares. Mas a doença desencadeada pelo novo coronavírus também ataca e de forma severa os rins. São várias ações em paralelo provocadas pela reação inflamatória do organismo tentando vencer o vírus. Mas ela é tão intensa que afeta os rins. A cada 10 pacientes no estágio grave, até 4 desenvolvem insuficiência renal e precisam de hemodiálise para sobreviver. Primeiro, o paciente grave, ele é entubado e a parte hemodinâmica, a parte circulatória dele já sofre um prejuízo. Existem microtrombos que se formam dentro do rim também. O órgão, então, passa a não dar mais conta da função, que é filtrar o sangue, eliminando as impurezas na urina. Uma das indicações de hemodiálise é isso, é não só filtrar, mas retirar líquido do corpo, para que não piore a parte circulatória e a parte respiratória do paciente. Nem todos os hospitais têm equipamentos para hemodiálise. E para os doentes graves de Covid-19, a máquina pode ser tão necessária quanto o respirador.
O paciente que evolui de forma grave e precisar entubar para respirador tem que ser transferido para uma cidade que tenha hemodiálise, porque a chance dele precisar é grande. Se não tiver hemodiálise e ele não fizer, ele morre, aí por falta de hemodiálise. A diferença em relação aos respiradores é que uma única máquina pode ser usada por vários pacientes. No caso dos doentes graves de Covid-19 que tiveram os rins afetados, a boa notícia é que, na imensa maioria, eles depois voltam a funcionar normalmente, dispensando a hemodiálise. É o caso desta paciente de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que você vai conhecer agora. Dos 34 dias internada, Gina passou 17 entubada e precisou de hemodiálise, inclusive depois de sair da UTI. Eu até choro, é muito triste. Mas e agora? Tô ótima. O rim funcionando? Normal. Algum conselho? Para todo mundo se cuidar, para todo mundo usar máscara, para não fazer festa, porque essa doença é muito triste. É muito triste, gente. Não é brincadeira. Isso mesmo, temos que se cuidar, né? Olha, gente, ainda continuando nesse assunto de coronavírus, o novo foco da Covid-19 preocupa a autoridade, na Alemanha. Um frigorífico no oeste do país foi fechado após 600 funcionários contraírem a doença. Na China, o governo afirmou que o surto em Pequim está sob controle. 21 mil novos casos foram confirmados na cidade nas últimas 24 horas. Em uma semana, 200 mil testes. Isso só em uma região de Pequim, onde fica o mercado Xinfad, local de origem do novo foco na capital chinesa. Além da testagem em massa, a estratégia da China é impor o confinamento em todas as áreas onde há suspeita de circulação do vírus. Pequim está dividida em áreas de baixo, médio e alto risco. Mesmo no primeiro caso, só entra quem tem um atestado de saúde fornecido pelo governo. Nas outras, ninguém sai e quem entra não pode sair, disse o diretor do Centro de Prevenção e Controle da cidade. A rigidez das autoridades é para evitar que o vírus cause uma tragédia no país mais populoso do mundo, com quase 1,5 bilhão de habitantes. O segundo e o quarto mais populosos deram sinais preocupantes nesta quinta. Índia e Indonésia terminaram o dia com um recorde no número de novos casos. No oeste da Alemanha, 7 mil pessoas foram colocadas em quarentena, depois de mais de 600 contraírem o novo coronavírus. Eram funcionários deste frigorífico. O porta-voz da empresa disse que todos tinham apresentado os testes com resultado negativo 3 semanas atrás e que o vírus provavelmente veio de fora e se alastrou facilmente pelo ambiente úmido e frio onde as carnes são armazenadas. Hoje, o presidente Emmanuel Macron fez a sua primeira viagem internacional após o início das medidas de restrição de movimento em seu país. Ele veio a Londres para uma visita oficial que tinha como pano de fundo os 80 anos do pacto entre França e Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. L'action foudroyante. Em 18 de junho de 1940, o general Charles de Gaulle usou os estúdios da BBC em Londres para mandar uma mensagem ao povo francês. A França tinha acabado de ser invadida pelos nazistas. Hoje, Macron e o príncipe Charles depositaram flores na estátua de Gaulle, na capital britânica. Outra estátua, a de Winston Churchill, líder inglês na Segunda Guerra, foi desencaixotada hoje. Ela estava coberta por conta de ameaças de depredação durante os protestos antirracismo das últimas semanas. Macron também passou as tropas em revista e depois encontrou-se com o primeiro-ministro Boris Johnson, num dia em que as memórias da guerra vieram em dose dupla. Morreu hoje, aos 103 anos, Vera Lynn, chamada de dama pelos britânicos e dona de uma das vozes que levavam conforto para os soldados durante a Segunda Guerra. Nos encontraremos de novo. Voltou à moda durante a pandemia, quando milhões de pessoas estavam confinadas em casa, longe de amigos e da família. A mensagem foi usada até pela Rainha Elizabeth, no raro discurso que fez em abril. Foi-se a voz, ficou a mensagem, tão antiga e tão atual.
toda a força, a família aí, tá bom? Bom, gente, eu fico por aqui. Obrigado pela sua companhia de sempre. Eu te desejo uma ótima noite. Deixe seu like, se inscreve no nosso canal para você continuar muito bem informado. Esse é o nosso primeiro jornal de muitos que vem. Então compartilhe o canal também para os seus amigos, para eles ficarem bem informados igual você ficou hoje e sempre quem é inscrito, tá bom? Então, um beijo para vocês. Boa noite para vocês. Que Deus abençoe sua vida, sua família. A gente volta a se ver na próxima. Tchau!